Nos encontramos para mais uma aula de resolução de questões do Enem. Nessa aula a gente vai ver mais uma questão do Enem de 2012. Então, sem mais enrolação, vamos para a nossa aula. Meus amores, olha só a questãozinha que a gente vai trabalhar hoje. Ela é sobre cinemática, só que ela é sobre gráficos. Então não basta saber fazer os rascunhos se a gente não conseguir fazer a leitura dos gráficos. Vamos lá? Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso e, em aceleração constante, por 1/3 do tempo do percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz a velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Qual é o gráfico de posição, eixo vertical, em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Olha, você sabe que as nossas provas do Enem, elas são desenvolvidas com base em habilidades e em competências. E aqui essa questão vai trabalhar a habilidade de ler essas figuras, ler esses gráficos. Isso é, para ser mais preciso, a habilidade de número 17. Se apropriar das diversas formas da linguagem que são próprias das ciências, nesse caso da física, e inclui leitura de tabela, leitura de gráficos, leitura de algumas outras imagens, equações, códigos e outras coisas mais, tá bom? Então vamos entender aqui. Aqui nós temos 3 movimentos. Eu costumo dizer que é importante que você, quando começar a analisar uma situação de cinemática, você classifique o movimento, entenda de que movimento nós estamos falando. Qual é o movimento que está em discussão? Aqui nós temos 3. Vou destacar aqui para você. Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Deixa eu ver aqui, marca-texto, está aqui. Marca-texto amarelo. Pronto. Então, olha só. A locomotiva parte do repouso, velocidade 0, com aceleração constante por 1/3 do movimento. Então, quando ele diz assim que ele parte com velocidade parte do 0 e ele vai com aceleração constante, a gente já deduz que tipo de movimento é esse. O primeiro movimento mencionado é um movimento uniformemente variado. Movimento onde você tem uma velocidade variando de forma uniforme, né? Seguindo um padrão. O segundo movimento, ele mantém a velocidade constante. Eu mantenho velocidade constante. Então, a segunda parte do movimento é um movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele movimento que não muda de velocidade. E para fechar, no finalzinho, né, no outro terço, ele reduz sua velocidade com desaceleração constante. Então, nós temos 3 movimentos a serem analisados. E aí, o que é que a gente precisa conhecer sobre esses movimentos? Vamos lá? De equações seriam o seguinte. Nos movimentos que são do tipo uniforme, você só tem uma equação para trabalhar. Essa equação é S é igual a SO mais VT, a famosa equação do sorvete. Quando o movimento for uniformemente variado, aí a gente tem aqui 3 equações. A gente tem, deixa eu botar aqui primeiro a da velocidade, V é igual a V0 mais A vezes T, chamada de função horária da velocidade. Nós temos a segunda, que é S igual a SO mais VO vezes T, mais a metade da aceleração do movimento vezes o tempo ao quadrado. E a gente tem a equação de Torricelli, que é essa outra aqui. Por que a gente precisa lembrar dessas equações? Porque é a partir delas que a gente vai deduzir qual é o gráfico associado. Como a todas as questões está relacionando posição e tempo, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar das equações que tenha posição, né, ó, essa e essa aqui, em função do tempo. Essa última aqui, ó, ela até tem posição, tá vendo? Mas ela não envolve tempo, então ela não é útil para essa nossa análise aqui, ó. E essa outra equação aqui, que começa com V, ela não tem posição, então ela só serve para analisar velocidades. Então essas duas aqui que a gente vai usar aqui para a nossa análise, tá bom? Então deixa eu subir aqui um pouquinho, trocar a cor da caneta aqui novamente, vermelho, pronto, ok. E vamos lá. Quando o movimento ele é uniforme, ó, movimento uniforme, que a gente vai representar no gráfico, então a gente vai colocar aqui, ó, a posição em função do tempo.
Eu vou desenhar isso aqui duas vezes, tá bom? Vou desenhar aqui ó, outra posição em função do tempo. Porque quando o movimento... Vou desenhar um terceiro aqui, ó, porque eu lembrei de uma outra coisa. Vou desenhar aqui um terceiro deles aqui. Ó. Vamos dar aqui mais um. Tudo isso aqui para movimento uniforme, tá bom? Todos a posição em função do tempo. Então, o que que a gente vai ter? Deixa eu pegar aqui uma outra cor de caneta. Se a gente tiver uma reta crescente assim, ó, a gente tem um movimento com velocidade positiva. Então, isso aqui é um exemplo de uma velocidade maior que zero. Opa, eu tenho A de aceleração, é V de velocidade. Velocidade maior que zero. Lembre-se que essa equação que a gente escreveu aqui, para o movimento uniforme, ela representa uma função de primeiro grau. Ela é do primeiro grau. Por isso que eu sei que ela se trata de uma reta. Então, todo movimento uniforme, a posição varia de acordo com uma reta. Aqui, ó, pronto. Então, ou essa reta vai estar para cima, ou essa reta vai estar para baixo, ou essa reta vai estar na horizontal. Para cima, o movimento está se afastando da origem, chamado de progressivo. Aqui a velocidade seria negativa, é quando você percebe que as posições vão ficando cada vez mais perto aqui do zero. E esse outro, a posição não muda, então isso aqui seria uma velocidade nula, não seria nem considerado movimento, seria considerado repouso. Então só com essa informação a gente já sabe que o segundo movimento que o metrô vai fazer é um movimento uniforme. Então a segunda parte do movimento tem que ser uma figura reta. Reta e subindo. Por quê? Porque ele está se afastando do lugar onde ele começou o movimento, né? Ele está se afastando da origem dos movimentos. Então olha só, eu já deduzi agora, deixa eu puxar aqui para o ladinho, que não pode ser ó, essa última alternativa, tá vendo? Ela está sugerindo que a posição ao longo do tempo, nesse intervalo, ficou sem mudar de valor, ou seja, não era movimento, era repouso. E nem faz sentido a gente imaginar que um trem começa, depois ele fica parado por um tempo, né? Então tá errado essa e pela mesma razão tá errado essa outra afirmativa aqui também. Agora, quando a gente... Sim, tem mais um errado aqui, ó. A letra A também está errada. Então, só com essa informação, a gente já eliminou duas possibilidades. Essas outras duas que sobraram aqui, ó, a gente eliminou três, né? As duas que sobraram estão corretas nessa primeira parte. Pelo menos essa aqui está bem retinho. Essa aqui, essa alternativa B, não está parecendo bem uma reta, não. Mas a gente pode até fingir que é uma reta ali, se a gente levar em consideração que se parece muito uma reta. A curva está muito suave aí. Então vamos deixar as duas na jogada. Agora vamos analisar como é que fica os gráficos da função da posição no movimento que é uniformemente variado. E aqui eu quero chamar a sua atenção, já que a gente está falando de S em função do tempo. Tempo é a variável x, é a variável horizontal, e ela está ao quadrado. Então nós temos aqui uma equação do segundo grau. E equações do segundo grau, elas são caracterizadas por ter que formato? Uma parábola. E essa parábola ela pode ser com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo. Eu vou desenhar duas delas aqui para você relembrar aqui comigo, tá bom? Então vamos pegar aqui outra cor de caneta, vamos pegar aqui o vermelho novamente. Vamos desenhar aqui, ó. Ops. Aqui, ok. Pronto, vamos desenhar aqui, ó. A posição S. Aqui embaixo o tempo. Vou desenhar aqui do outro lado aqui também, ó. Pronto, S e tempo. Então a gente vai ter aqui figuras que são parábolas. Ou a parábola ela vai ficar virada para cima, ou a parábola vai ficar assim viradinha para baixo, tá bom? Como é que é fácil da gente descobrir isso? Você vai olhar aqui, ó, para a letrinha A. A letrinha A da aceleração, ela é justamente o termo que aparece aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra cor aqui. É justamente ela que aparece multiplicando o x ao quadrado, no caso a letra t ao quadrado. É essa informação que define para mim se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo. Então se eu tiver uma aceleração positiva, então você vai imaginar que a concavidade ela é para cima, certo? Para cima aqui, ó. Se a letrinha A, né, a aceleração for negativa, então a gente vai imaginar essa concavidade para baixo. Tem até uma estratégia muito bacana para você lembrar. Ó. Você desenha duas carinhas aqui, ó, de emoticons aqui, dos emojis, tá bom? Quando for positivo, ele está feliz, ó, para cima. Quando for negativo, ele está triste, para baixo. E aí você não tem como errar se você lembrar dessas carinhas, tá certo? Então vamos lá, vamos desenhar aqui, ó. No primeiro movimento,
o movimento é com aceleração constante, ele está ganhando velocidade, e quando ele está ganhando velocidade, qual é o tipo de movimento? Acelerado. Então, se a gente tem um movimento acelerado, vamos colocar uma aceleração positiva, e vamos dizer aqui que o sorriso é para cima, tá vendo? Olha o sorriso aí, ó. Agora, na última parte do movimento, a concavidade tem que ser oposta, porque na última parte do movimento, olha a carinha triste, ó, ele está perdendo velocidade, ele está desacelerando. Então, a concavidade dessa figura tem que ser para baixo. Então, a gente vai procurar uma figura que no início seja positivo, concavidade para cima, mas que no final seja uma concavidade para baixo. Então, vamos dar uma olhadinha naquelas duas opções que a gente sobrou aqui, ó. Ó, na primeira parte do movimento aqui, ó, perceba aqui a concavidade, ó, percebe? Que é para cima. Então, tá ok aqui, ó. Aqui tá certo. Mas aqui também tá certo, porque aqui também está mostrando uma suave concavidade aqui, ó. Então, isso aqui, ó, também está correto. Onde é que a gente vai diferenciar elas? Aqui pelo final. Nessa parte de cima, percebe-se uma concavidade voltada para baixo, o que já faz a gente descobrir que essa é a alternativa correta, né? Um movimento desacelerado, enquanto aqui está mostrando uma concavidade para cima, que seria a situação errada. Então, a resposta correta é essa figura aqui, ó, a figura da alternativa C. Pronto. Finalizada a nossa análise, finalizada a nossa questão, o que é que a gente faz agora? A gente já se inscreve aqui no canal, se eventualmente você não é inscrito, já curte, já deixa teu comentário aqui embaixo e compartilha isso nos grupos da tua escola, tá bom? Então, um forte abraço, um cheirão e até a nossa próxima aula.